Eu me lembro, me arrepiou de lembrar disso, porque eu lembro uma vez eu estava trabalhando numa clínica psiquiátrica em Porto Alegre, né? Quando eu morava lá, era uma clínica particular lá de Porto Alegre, e aí chegou um senhor, uns 50 e poucos anos, meio com a cabeça baixa, assim, meio desanimado. Chegou o irmão e a esposa do irmão, né? O irmão com a esposa do irmão, né? E aí eu conversando com ele e tal, eu quero me porque eu tô bebendo demais e eu quero me quase não falando quase nada, assim, com a cabeça baixa, assim, ele parecia estar bem. Até inicialmente eu pensei, será que esse cara não tá doente fisicamente? Porque ele tava bem, parecia bem mal, assim. Daí tem um momento, né, na internação, naquela circunstância, era uma tradição do serviço também que eu estava trabalhando, chamar a família. Aí eu chamei o irmão, né, para conversar, para entender o que estava acontecendo, como é que as coisas estavam indo, e o irmão começou a me dizer várias coisas do porquê que o alcoólatra do irmão dele era um sem vergonha, que não ajudava, que ele bebia demais e ele dava trabalho e preocupação para todos, e como ele era uma pessoa egoísta e que, né, se importasse mesmo ele se procuraria melhorar mais e tal. E aí ficou um clima pesadaço, né? Imagina, tipo, ele falou isso na frente do cara, já tava, sabe quando chutar cachorro morto? Uma coisa assim, nossa, talvez. Claro, o irmão tava desabafando, era uma frustração, ele tava se sentindo muito mal com aquilo. Eram demandas que, se fosse olhar assim, não era ideal. Ele não tava vivendo de uma forma legal, né? Não tô dizendo aqui que, então a gente, porque é alcoólatra, tem que deixar fazer o que quiser e não fazer nada a respeito e deixar ele café com leite. Não, não é isso. Mas a ideia é a seguinte, eu perguntei daí para esse paciente que estava chegando para internet, como é que ele se sentia ouvindo o irmão dele falando assim. E ele estava muito aberto nesse momento. Ele falou assim, doutor Vitor, eu posso ser sincero com você? Eu falei, pode, fica à vontade. Ele falou, eu tenho até um pouco de vergonha de de dizer isso, mas já que eu tô aqui para me internar, quero levar a sério, eu quero falar tudo, porque eu quero melhorar. Eu olho para o que meu irmão está falando, eu escuto o que ele está falando e eu concordo com ele. Me sinto muito mal mesmo, fico muito triste. E eu até me envergonho de dizer, porque a próxima coisa que eu sinto é uma vontade imensa de beber. Imensa, incontrolável. Se eu não tivesse aqui agora indo no eu acho que eu estaria saindo para beber. E eu não tô nem dizendo que meu irmão não deve falar, eu acho que ele tá certo. Eu tô errando, tá certo. Percebe que doideira isso? Eu acho que ele tava falando a verdade mesmo. Mas daí alguém pode pensar que é uma desculpa, né? É uma desculpa para o alcoólatra para ninguém cobrar dele. Só que as pessoas não percebem. E porque não tem como saber mesmo, então, porque não aprenderam isso, que existem formas de poder resolver os conflitos com alguém que tem a doença do alcoolismo, que não essa, né? Que não essa de criar. Porque quando tem um estresse muito grande numa relação, às vezes o jeito que a gente vai lidar com aquele estresse, ele faz a coisa piorar. Então não dá para lidar de qualquer jeito. Às vezes, quanto mais a situação é séria, mais a gente tem que parar e lidar de uma forma inteligente. Né? Se quer que o irmão passe a ser mais responsável, talvez seja mais interessante naquele momento focar naquele momento, não é que vai ignorar para sempre, mas naquele momento focar numa coisa positiva, que era o irmão estava indo se internar.